Gente, deixa eu chamar aqui a nossa reportagem porque o Instituto Médico Legal de São Paulo identificou nesta quarta-feira 52 das 62 vítimas do acidente aéreo que aconteceu na última sexta-feira em Vinhedo. De acordo com os peritos, todas as pessoas a bordo do avião morreram de politraumatismo. Nicole Fusco vai trazer os detalhes para a gente agora, ela está acompanhando isso desde o começo, né? Esteve lá no local do acidente. E, Nicole, qual é a previsão para o término desse trabalho, para a liberação dos corpos, para que os parentes possam finalmente velar, se despedir, enterrar essas pessoas depois de tamanho sofrimento, né? Que com certeza vai perdurar durante o luto. Seja bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Ainda não há um prazo para o reconhecimento, o término, do reconhecimento dos outros 10 corpos. Até agora, como você disse, 52 dos 62 corpos foram já identificados e 27 foram liberados para os familiares fazerem todos os trâmites necessários e também prepararem as cerimônias de despedidas. E eu digo que não há esse prazo, eu não, na verdade, as próprias autoridades dizem que não tem como precisar esse prazo, porque os demais corpos, os outros 10 corpos que ainda não foram identificados, eles não conseguirão, não estão em condições de serem reconhecidos por meio de impressões digitais ou por meio da arcada dentária, o que foi métodos que foram utilizados no reconhecimento desses 52 corpos. Então, esses outros 10 corpos não estão em condições, eles precisarão então passar por exames de DNA para comparar os materiais genéticos com os materiais genéticos dos parentes. A gente lembra, inclusive, que o governo do estado de São Paulo recebeu esses familiares, Esses familiares conversaram ali com as autoridades, com os peritos, justamente para fornecer esse material genético, fornecer exames anteriores dessas vítimas para que esse reconhecimento pudesse, então, ser feito. E como eu disse, desses 52 corpos, 27 foram liberados já para os familiares. A gente tem também uma informação, Evandro, de que a Agência Nacional de Aviação Civil deu uma licença de 18 meses para a Voipés deixar de gravar 8 informações de voo na caixa preta da aeronave. Segundo o jornal O Globo, deixaram de ser registrados dados como, por exemplo, o acionamento dos freios e sistemas que mantêm o equilíbrio no direcionamento do avião. Essa licença foi concedida no dia 1º de março do ano passado, depois que essa aeronave que caiu em Vinhedo na última sexta-feira foi incorporada à frota. Isso aconteceu em setembro de 2022. O avião é de uma empresa indonésia. Segundo a ANAC, a falta de registro dessas 8 informações não interfere na operação da aeronave, mas a agência reconhece que essas informações que deixaram de ser gravadas poderiam sim ajudar nessas investigações do acidente. A Força Aérea Brasileira já tinha informado ontem que as caixas pretas do avião gravaram com êxito os registros de voz e dados da aeronave relacionados então a esse acidente aéreo. A FAB diz que as caixas pretas são fundamentais para essa investigação, uma vez que elas gravam diálogos e sons estabelecidos na cabine, como possíveis alarmes sonoros e também as conversas, tanto entre pilotos quanto também com o controle do espaço aéreo. A gente segue acompanhando então os desdobramentos, tanto dessa investigação quanto também da identificação dos demais 10 corpos que faltam ser reconhecidos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Nicole? Eu quero até avançar nessa história porque o Supremo Tribunal Federal julga uma ação que pode mudar a forma como a investigação é usada em processos deste tipo. Janaína Camilo é quem conta. Fala aí, Janaína. Pois é, Evandro, esse julgamento ele foi incluído logo depois desse acidente que aconteceu na sexta-feira. Ele não estava previsto até então, tanto que agora no início da sessão o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele registrou aí o pesar, disse que o STF lamenta profundamente, presta a solidariedade aí às pessoas que perderam familiares e amigos aí nessa tragédia. Então os ministros estão analisando exatamente uma ação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2017, que questiona aí algumas alterações
alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica por uma lei de 2014. Então, esse julgamento ele começou em 2021. Na época, o relator, que é o ministro Nunes Marques, votou pela constitucionalidade desses artigos que estão sendo questionados pela Procuradoria. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, suspendendo esse julgamento. Então, agora ele foi retomado, foi incluído na pauta aí pelo presidente. Então, a PGR questiona exatamente 14 regras, que todas elas tratam aí sobre os procedimentos do CIPAER, que é o Sistema de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é conduzido aí pelo CENIPA. E também trata do compartilhamento de informações entre outros órgãos também e órgãos da Justiça. Então, entre essas regras questionadas, há uma aí que determina que dados das análises e conclusões das investigações feitas pelo CENIPA não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais nem em processos administrativos, a não ser que sejam fornecidas por decisão judicial. A PGR também questiona, por exemplo, a precedência que é dada ao CENIPA, ao CIPAER, no acesso e na guarda de itens de investigação, como, por exemplo, as caixas pretas. O primeiro a votar hoje nesse julgamento foi o ministro Alexandre de Moraes e ele acompanhou integralmente o relator, o ministro Nunes Marques. Na sequência, quem votou foi o ministro Flávio Dino, considerando constitucional apenas parte destes artigos que estão sendo questionados pela PGR. Ele falou sobre a necessidade de uma separação clara entre as investigações conduzidas pelo CIPAER e as outras investigações judiciais, porque existem duas investigações paralelas, mas com objetivos distintos, né? Uma aí sobre a prevenção dos acidentes aeronáuticos e a outra aí para investigar a responsabilidade judicial. Então, por isso ele defendeu a necessidade de uma dinâmica que respeite essa dualidade sem permitir que uma investigação se sobreponha a outra. Então, o ministro ele completou dizendo que não vê uma imposição que subordine todo o sistema da justiça brasileira à investigação conduzida pela CIPAER, pelo CENIPA, e que essa subordinação não estaria em consonância com os princípios do devido processo legal. Esse julgamento, ele agora está no intervalo, depois ele vai seguir, Evandro, e a gente vai saber aí dos votos, dos demais votos dos ministros. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Se tiver novidade, chame a gente aqui. Gustavo Segré, vamos analisar em duas partes essa situação, né? Porque se a gente olhar para o que está sendo trazido ali de informação pela Nicole Fusco antes da Janaína, sobre os fatos que podem ter levado à queda e também todas as questões de estrutura, de ferramentas que de alguma forma foram sendo comprometidas e que agora podem trazer certos desafios para as investigações. Naquele dia que o avião caiu, você falou, né? Não dá para a gente estabelecer apenas uma causa. É uma série de fatores que, somados, leva de alguma forma àquela tragédia que acompanhamos. Sempre lembrando que são três fatores em geral. Um erro da tripulação, provável, vai ser avaliado. Outra, uma falha estrutural da aeronave, outra possibilidade, e a meteorologia. Ou os três, ou dois dos três, ou os três ao mesmo tempo. Não dá para tirar conclusões precipitadas. O fato de ter em bom estado o resultado de gravação das caixas pretas vai ajudar muito, porque aí vai dar para ver o que os pilotos e o copiloto estavam falando e se tem alguma leitura dentro do que seria a condição de voo que possa alterar o voo. Já tem, em função de tecnologias, de aplicativos, uma confirmação de que o avião passou durante 8 minutos e 42 segundos numa região que era de geração de gelo. E tinha dentro da NOTAM, que é uma metodologia onde os tripulantes e aqueles que voam sabem as condições meteorológicas que eles vão enfrentar, que ele passou por uma situação de formação de gelo severo. Esse avião, durante esses 8 minutos, quase 9 minutos, ele perdeu de 403 quilômetros, desceu para 300 quilômetros por hora. Ele perdeu 103 quilômetros de velocidade. E logo que ele sai, às 13h19, aparentemente começa a recuperar um pouco a velocidade e às 13h22 começa a queda, para cair no solo às 13h25. Então tem que avaliar o que aconteceu. Muito provavelmente tem uma condição de gelo e alguma dificuldade talvez na aeronave. Isso será investigado, mas amarrando com a segunda informação da Janaína. E só rapidamente, Segré, porque o pessoal da rádio está conosco agora, às 5 horas da tarde. É muito bom ter vocês por aqui, viu? Estamos unidos em todas as plataformas agora, trazendo informação pela próxima 1 hora e sempre esse debate com opiniões críticas. E para quem nos acompanha
acompanha pela rádio que acabou de chegar, ou você também pelas outras plataformas que ligou agora aí no 3 em 1, a gente está falando sobre o acidente, né, que envolveu um avião da Voipés na última sexta-feira, o avanço nas investigações e também as identificações de corpos no IML aqui em São Paulo para a liberação dessas vítimas, para que elas possam ser veladas e enterradas pelos seus parentes nos locais que foram escolhidos por essas famílias, mas também uma ação que está no Supremo Tribunal Federal e que foi retomada e recolocada na pauta depois do acidente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e essa ação ela pode delimitar novas maneiras das investigações do CIPAER, que pertence ao CENIPA, serem utilizadas também em processos judiciais dessas vítimas, dessas famílias que queiram, então, mover ações contra as empresas depois de acidentes trágicos como o que acompanhamos. Porque até então, há essa investigação para a prevenção de acidentes e identificação do que ocorreu, mas essas informações, elas não poderiam ser usadas de maneira direta nos processos, a não ser que houvesse uma autorização da Justiça. Então, havia ali uma burocracia muito grande para que os advogados dos parentes das vítimas pudessem ter acesso a esses dados, a essas comprovações, para trazer de alguma forma uma resposta, não só financeira, mas uma resposta também de justiça para essas pessoas. E depois desse acidente, o STF resolveu retomar essa discussão. Qual que é a importância disso, Segré? A importância é muito boa do ponto de vista da celeridade, porque aí não dependeria especificamente de uma solicitação judicial, que com certeza viria em algum momento do processo, mas pode demorar. O CENIPA, como o nome indica, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Então ele tem como objetivo verificar o que foi o que aconteceu e evitar que aconteça de novo um acidente por essas causas. Então aí você tem o fabricante dos motores, o fabricante da aeronave, a manutenção, aí seria a companhia aérea, a escala do piloto, se for respeitada com um descanso devido. Então, todas essas responsabilidades podem ser utilizadas no processo civil para a recuperação ou uma reivindicação pecuniária, econômica para as vítimas, porque sempre demora muito e isso atrapalha. Então imagina, alguém que perdeu o parente, o ser querido e que além do mais deve padecer por essa demora para acionar a justiça. Só que a gente se depara com que a urgência aparece agora porque teve um acidente. Essa pauta está parada no STF desde 2021. E até é inadmissível, né, Fábio Piperno, que a gente tenha de acompanhar um acidente como esse para que as autoridades sejam provocadas para algo que deveria ser imediato, ser óbvio, né? Se você tem uma investigação que comprova que houve irregularidades, que houve erros, que houve alguma situação que levou a uma tragédia, por que não a vítima disso, que é o parente que fica com aquela dor, não utilizar essa informação de uma maneira orgânica, de uma maneira rápida, sem burocracia, para que ela tenha pelo menos feita a justiça pelaquela pessoa que morreu? Porque aqui no Brasil a gente nunca lida com nada preventivo, então que traga celeridade, eficiência. Mas posso fazer uma pergunta para o Segré? Por favor. Segré, e aí então, por exemplo, se ficar constatado, claro que a gente nem deseja que tenha sido isso e tal, mas que houve erro exclusivamente da tripulação, as famílias também poderiam solicitar o pagamento de seguro? Eu não sei como funciona, mas a tripulação em geral não tem como. A pessoa faleceu, pode iniciar uma ação contra a família? Não, contra a empresa. Provavelmente sim, porque aí depende. Para ter uma ideia de como o destino funciona, né? Pelas informações que a gente tem, esse piloto não estava na escala desse voo. Ou seja, um piloto que estava nessa escala foi substituído por ele. Então, e aí tem que ver, tem declarações de alguns pilotos que mencionaram que a companhia solicitava viagens ou tripulações em momento que estava no descanso. Tem muita coisa. O que a gente deve evitar são especulações. Inclusive aparecem agora notícias de que esse avião teve problemas de infraestrutura, que pegou com a cauda na pista. É pura especulação. Tem que aguardar o informe do CENIPA, que é o mais seguro e, além do mais, é feito com muito profissionalismo. O que você acha dessa movimentação do STF agora, Gani? Olha, isso tudo que é para beneficiar pessoas que foram vítimas de tragédias, de acidentes, tem que ser o mais rápido possível, né? E aí o que chama atenção é essa ineficiência
da justiça, parado há anos, tem que acontecer uma tragédia. O Brasil, ele é movido por impulso, né? Então acontece uma tragédia, então vamos agora tomar providências. Não há, como bem colocou aqui o Pipero, não há prevenção, não há planejamento. Agora, em alguns casos, a justiça é muito eficiente.